Aleluia, Ele está vivo, graças a Deus. Pega aí sua Bíblia, abre comigo em 1 Tessalonicenses, vamos ler, antes de nos assentar, vamos ler o capítulo 1, e nós estamos começando hoje essa nova série de pregações. Na verdade é uma série que vai ser pregada aos domingos, mas a primeira pregação vai ser feita hoje, que é a pregação do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Nós estamos então nessa nova série que se chama Preparados para a Volta de Cristo. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Vamos então ler aqui Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, que diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor Deus, nós dependemos de Ti, dependemos que o Senhor esclareça para nós essa palavra, dá-nos entendimento, Senhor, e transforma as nossas vidas pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, quem me dera, vamos ver se você também diz assim, quem me dera, junto comigo, quem me dera a carta aos Tessalonicenses fosse uma carta escrita à 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu queria, irmãos, que bênção, se eu pudesse, junto com vocês, receber uma carta como essa. Você já leu 1 Tessalonicenses? 1 e 2 Tessalonicenses? Eu queria, irmãos, eu digo para vocês, eu não queria receber a carta dos Gálatas, não queria não. A carta aos Gálatas, não queria que chegasse assim, ao invés de ser para os Gálatas, fosse a 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Nós acabamos de pregar a carta aos Gálatas, porque lá nos Gálatas nós vemos a dureza, que o apóstolo se dirige a eles por causa do desvio deles na fé, porque eles saíram daquela fé somente em Jesus Cristo e agora estavam acrescentando outras coisas. Eu não queria receber a carta dos Gálatas. Os Gálatas estavam ali como uma religião de fachada, aprendendo a encenar uma religião sem o conteúdo fundamental, que é a fé. Eles estavam deixando a fé centrada em Cristo para outras coisas. Está lá em Gálatas. Mas os Tessalonicenses, irmãos, a carta aos Tessalonicenses
é uma celebração do Evangelho em ação. É o tipo da igreja que você gostaria de conhecer, é o tipo da igreja que você gostaria de ser. Você quer ver o que era visto entre os Tessalonicenses? É uma celebração do Evangelho, uma comunidade movida pelo Espírito Santo. Movida pelo Espírito Santo. Lê a carta aos Tessalonicenses para você ver. E curiosamente, essas duas cartas, 1 Tessalonicenses e Gálatas, foram as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Os estudiosos ficam até assim, em dúvida, ou uns são de uma posição que ele escreveu primeiro, foi Gálatas, outros dizem que foi 1 Tessalonicenses que ele escreveu primeiro, mas as duas estão ali, perto do ano 50 da era cristã, as primeiras. E quem que são esses Tessalonicenses? Quem são eles? Você se lembra lá no livro de Atos, um momento em que Paulo estava numa viagem missionária e ele tem um sonho no qual um homem da Macedônia, ele diz lá, ele estava em Troade, um varão macedônio, um homem da Macedônia, no sonho dizia para ele: passa a Macedônia, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Lembra disso? É nesse momento que o apóstolo Paulo deixa de seguir para a Ásia e ele entra nessa região que é Europa agora, ali já Macedônia, Grécia, ele já entra ali e começa a evangelizar. E essa evangelização ali em Tessalônica acontece depois daqueles sofrimentos que ele teve lá em Filipos. Você se lembra o que aconteceu lá em Filipos? A gente vai falar um pouco mais disso no decorrer da mensagem, mas escrevem aqui então Paulo, Silvano, que é o mesmo Silas. Lembra? Paulo e Silas na prisão? Silvano é o Silas. E também Timóteo, que começou a andar com eles no decorrer dessa viagem missionária. Essa carta foi escrita para os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses tinham um questionamento, uma pergunta que talvez você também tenha. É uma pergunta que passa pela mente de todo aquele que começa a conhecer o Evangelho. A pergunta é: que segurança nós podemos ter quanto à volta de Cristo e quanto ao futuro? A questão deles era o seguinte: alguns irmãos já tinham morrido. Eles estavam pensando assim: gente, mas como é que é isso? Porque, veja, anos 50, tinha pouco tempo que Jesus Cristo tinha sido assunto aos céus. Os primeiros apóstolos estão pregando. A notícia chegou fresquinha ainda, né? Em relação a gente, a notícia está fresquinha. Chega lá e diz assim: olha, Jesus Cristo é a resposta às promessas de Deus e tudo, explica e tudo. Aí veio Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar, Jesus vai voltar para reinar sobre a sua igreja. E aí eles disseram o seguinte, começaram a pensar: gente, mas a gente ouviu a mensagem, a gente pensou que Jesus já voltava agora, né? E tem alguns já que até morreram. Como é que fica a situação daqueles que morrem, sendo que Jesus Cristo ainda não voltou? E aí uma coisa, irmãos, pensa comigo aqui: como é que podemos alinhar a nossa confiança em Cristo? E eles pensando: como é que eu alinho assim? Nós cremos em Cristo, como que eu alinho a minha confiança em Cristo com a realidade das perdas e a fragilidade da vida? A gente morre, Jesus não voltou ainda, e aí? E a carta aos Tessalonicenses é uma carta de esperança. Ela tem a intenção de firmar a fé daqueles que estavam vivendo a realidade do sofrimento e da perda. E aí fala muito com a gente, a realidade do sofrimento e da perda. O que pode trazer maior firmeza então do que demonstrar, explicar a volta do Senhor Jesus? Todos os capítulos de Tessalonicenses falam da volta do Senhor Jesus. Não é essa a nossa necessidade hoje também? Diante dos sofrimentos e das perdas, ter a nossa esperança também avivada pela volta do Senhor Jesus Cristo? Se eu perguntar aqui e pedir para levantar a mão, quantos aqui passaram por perdas nos últimos 2 anos? Todos nós vamos levantar a mão,
todos nós, não vai ficar nenhum aqui sem levantar. Todos nós passamos por perdas, todos nós tivemos algum momento de parar e pensar na vida e na vida depois disso aqui que a gente chama de vida, desse tempo que nós passamos aqui, todos nós. Um questionamento sempre esteve presente, sempre volta, sempre passa pelo coração dos crentes, aquele questionamento de por que Jesus demora tanto para voltar? Por que Jesus não voltou ainda? Maranata, vem Senhor Jesus. Por que Jesus está demorando? Mas a Bíblia sempre respondeu diferente do que a gente pensa. Veja que em Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. E a gente olha para esse texto e fala assim: não, mas espera aí, está tardando sim, está demorando, posso falar não, porque a Bíblia falou que não está demorando, está demorando. Segundo a Pedro capítulo 3, a partir do verso 3, diz o seguinte, resposta então para você e para mim, que deseja que Jesus Cristo volte. Irmãos, já falei isso tantas vezes, mas eu quero mesmo, eu gostaria que Jesus voltasse antes de eu terminar essa mensagem. Eu tenho essa expectativa. Se Jesus voltar antes de eu terminar essa mensagem, como diz a Elsa, gosta de repetir: ô glória! Ô glória! Se Jesus volta antes de eu ler o próximo versículo, de eu dizer a próxima frase da pregação, eu tenho expectativa. E é por isso que eu acho que está demorando. Meu coração quer Jesus. Aí eu começo a achar que está demorando. Mas segundo Pedro 3, de 3 em diante, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Veja que não é que Deus está atrasado, Ele está sendo longânimo, Ele está sendo paciente, Ele está sendo gracioso, Ele está dando tempo para que pessoas sejam ainda convertidas pelo Espírito Santo. Ele tem sido paciente conosco. Você está impaciente com Deus? Pois Deus tem sido paciente conosco. Alguns a julgam demorado, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, irmãos, algumas pessoas, mesmo advertidas por Jesus, porque Jesus respondeu diretamente, os discípulos perguntaram para Ele: Senhor, qual é o tempo? Será esse o tempo? É esse o tempo, Senhor, em que o Senhor vai reinar? E Jesus disse: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus está dando poder para você viver sua vida cristã. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mesmo advertidos, tem muita gente que insiste e quer saber quando é o dia e a hora. E eu chamo essas pessoas de curiosos. Eles são curiosos. Eles querem saber o que Deus não quer falar. Eles querem, e pior, eles insistem em dizer que eles sabem. A Bíblia diz que ninguém vai saber, mas eles marcam as datas. Marca a data. Qual é o dia e a hora? E se perdem. Irmãos, quanta coisa tem sido dita aí. Olha, porque aquela pessoa é o anticristo,
aquele ali é o anticristo agora que apareceu e vai ter isso, vai ter governo mundial. Não, que agora é a lua de sangue. Gente, marcaram que o mundo ia acabar semana passada. Vocês ficaram sabendo? A última marca aí. Não dá nem notícia mais, assim, uns ou outros ficam sabendo que estava marcado o fim do mundo para semana passada. Gente que é curiosa, que fica, olha, porque a Bíblia fala que vai... Pega um versículo aqui, outro ali, mira a bola com a cabeça dele ali, e diz alguma coisa, achando que... E se frustram, né? E frustram outras pessoas, e desviam pessoas. Você gostaria de saber o dia e a hora? Irmão, se você queria saber o dia e a hora, você é curioso. É muito curioso. Porque a Bíblia não revela o que você quer, e sim o que você precisa saber. Eu quero dizer mais: o Senhor nos ama. Se fosse útil, proveitoso para a nossa fé, dizia: vai ser dia tal. Mas não é proveitoso para a nossa fé, por isso não está revelado na palavra. Então, quanto a isso, você pode ler a sua Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar data, você não vai fazer conta e achar o dia e a hora. Porque o Senhor Jesus disse que não tem, irmão. Você vai falar: Jesus, você falou que não tinha, mas eu achei. Claro que não. Tenha serenidade. Não seja curioso, mas deseje a volta do Senhor Jesus. Deseje. Aí nós precisamos pensar: o que é? Se eu não preciso saber o dia, do que eu preciso saber? Você precisa saber o seguinte: você precisa saber. Aí presta atenção. Você precisa saber que você e eu, nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Isso, temos que estar preparados. Saber o dia não prepara você, mas é que a carta aos Tessalonicenses traz o que a igreja precisa para estar preparada. Ela não traz dia e hora, mas ela traz aquilo que você quer saber, do que você precisa, o que Deus espera de você. Quais são as marcas de uma igreja verdadeira, as marcas de uma igreja, aquela igreja que vai subir, aquela igreja que vai reinar com o Senhor Jesus? Aqui a gente encontra. E aí eu quero que você faça, por favor, uma coisa, porque eu insisto, tem gente que viaja na maionese. A gente começa a explicar os versículos da Bíblia, a pessoa parece que desliga o botão, fala assim: está só me dando fatos históricos, está só explicando os negolados Tessalonicenses. Não quero saber quem é Tessalonicense, não quero. Pula logo, pastor, fala aí, chega no final, na conclusão. Irmão, a igreja, eu vou descrever aqui nesse primeiro capítulo dos Tessalonicenses, a igreja verdadeira, a igreja que está vencendo, a igreja que tem um testemunho bíblico a respeito de que eles estavam andando bem, porque a igreja é você, irmão. Você precisa andar bem. Estar preparado é estar andando como Deus deseja que você esteja andando na volta dele. Então não estou contando para você historinhas dos Tessalonicenses, não estou aqui para que você saiba os detalhes lá de Tessalônica, que não sei o que, está lá na Grécia. Eu quero que você aprenda para você, porque você é a igreja, você deseja ser essa igreja. Igual eu falei, eu queria que essa carta fosse escrita para mim, eu quero ser essa igreja. E essa igreja preparada, irmãos, é uma igreja em Deus. Olha aí, versículo 1. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Eles são convertidos, eles receberam, irmãos, a graça, porque vê como é que ele fala: vocês que são igreja em Deus, e igreja aqui é eclésia, que é assembleia, é uma assembleia que está em Deus, porque naquela época tinha várias eclésias, várias assembleias, faziam uma reunião, a eclésia dos pais, reunião dos pais, na escola, a eclésia de não sei o que. Jesus falou: edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Aqui é a igreja em Deus. Essa é uma eclésia, é uma assembleia diferente. E Paulo está então saudando aqueles que fazem parte dessa assembleia celestial, esse povo que está em Deus. Portanto, eles são a igreja de Cristo. Estar em Cristo é ter a sua vida em Cristo, receber a graça na sua vida. Qual é a graça? A graça é que você
nasceu do lado de fora do paraíso. Você é um pecador que não merece estar diante da santidade de Deus, que já tinha a morte como sentença, a morte eterna. A graça é que Deus enviou Jesus Cristo como pagamento pelo seu pecado. E se você está na graça de Jesus, ou seja, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você recebe a paz. A paz de quê? A paz de que você não está mais em inimizade contra Deus. Muita gente não sabe, mas nasceu inimigo de Deus. Aquele bebezinho que nasceu agora, deu o primeiro choro, ele já nasceu inimigo de Deus, porque ele nasceu com o pecado original. E é somente a graça de Deus estendida àqueles que Deus escolhe. A graça de Deus que tira você dessa situação de inimizade e oferece a você a paz com Deus, depois a paz em Deus, que é a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que Jesus falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é quando não tem guerra. A paz com Cristo é no meio da tribulação, é no meio da guerra. Ainda assim o seu espírito está preparado, está de pé. Então, uma igreja preparada, como você pode ver no versículo 2 também, é uma igreja, irmãos, que suscita alegria e motiva os seus líderes. Veja como que Paulo tem prazer aqui nas orações por essa igreja. Ele se alegra quando ele se lembra dessa igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações. Irmãos, era bom lembrar dos Tessalonicenses. Você vai saber por que mais daqui para frente. Mas uma igreja, irmãos, que diferente dos Gálatas, o pastor Paulo, ele está dizendo: irmãos, vocês me dão alegria, irmãos. Olhar para a maneira como vocês estão andando no Evangelho, vocês não sabem como que isso fortalece o meu coração. Agora, o que ele falou para os Gálatas? Gálatas, eu sinto dor quando eu lembro de vocês, eu sofro dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja revelado em vocês. Está lá em Gálatas 4,19. Por quê? Porque os Gálatas tinham um problema muito sério com a submissão. Eles logo saíram, deixaram assim a autoridade, descartaram a autoridade do apóstolo Paulo e já estavam seguindo os outros ali, segue um aqui, segue outro lá, segue uma ideia aqui. Tristeza. Agora, os Gálatas, eles suscitavam alegria na sua liderança ali. Irmãos, problema com submissão sempre houve na igreja. Está aqui na Bíblia. Os Gálatas, os Coríntios, igreja para dar dor de cabeça, a igreja dos Coríntios, irmãos, amada pelo apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala para eles: igreja de Deus, não é igreja do capeta não, igreja de Deus, mas rebeldes, insubmissos, reclamavam do apóstolo Paulo, falavam: ele é bom de escrever carta, mas na hora que ele prega ninguém aguenta. É o que os Coríntios falavam. Irmãos, o apóstolo Paulo encontrava com Jesus, entendeu? Você não quer ouvir. Você vai ouvir quem? A questão não está com o apóstolo, a questão não está com o pregador, a questão está no seu coração. Se é a palavra de Deus que está sendo pregada, irmão, não importa o estilo. Se o pregador é do seu estilo, não interessa. Quer saber se é a verdade que está sendo pregada, se é a palavra, porque a vida não está no pregador, a vida está na palavra, a vida está no Espírito de Deus. Então o estilo é pouco importante. Pode ser que você goste mais de um estilo ou de outro, mas aqui nós temos um pastor, Paulo, um apóstolo que está feliz. E quando uma pessoa está em rebeldia, como diz o presbítero Carlos Antônio, né? Quem é que fica sem pastor? Quem é que fica sem cobertura? Se você não gosta do seu líder de pequeno grupo, que você acha que ele é fraquinho, se você não gosta do seu presbítero, você acha que você devia ter um outro que devia ser presbítero, se você não gosta do professor da escola que te dá o curso na escola bíblica, se você não gosta disso, daquilo, irmão, quem fica sem líder é você, quem fica sem a bênção é você, porque Deus usa todos, irmão. Ele usa aquele que tem uma retórica fraca, mas que está cheio do Espírito Santo, que foi levantado por Deus.
Você tem que ver Deus nas pessoas, você tem que esperar a obra de Deus na pessoa, você não tem que escolher pessoa esse aqui eu gosto, esse é bom, aquele não é bom. Todas as vezes que você vê isso na Bíblia, deu zebra. Toda vez que alguém resolveu escolher uma liderança, a não ser que foi guiado pelo Espírito Santo, porque quando você vê lá em Atos escolhendo diáconos, o Espírito Santo dirigiu a igreja escolheu os diáconos e foi bênção. Então, irmãos, alegria, uma igreja que dá alegria para a sua liderança. Por quê? Pelo mais que eu vou falar para você aqui, que tem a ver com você e comigo. Será que eu sou essa igreja aqui? Porque uma igreja preparada, de acordo com o verso 3, olha esse verso 3, irmãos. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu fiquei pensando aqui, como é que eu vou descrever uma igreja que tem isso tudo aqui? Uma igreja viva. Uma igreja viva, irmão. Dá prazer de lembrar deles. Tem o dia a dia deles. Aqui está descrevendo como que eles viviam, você percebeu? Era assim que era o dia a dia da vida deles. E ele está dizendo aqui que esses 3 elementos que são eternos, você vai ver sempre aqui no Novo Testamento esse destaque das coisas que permanecem: fé, esperança e amor. Todas as coisas passam. Se você olhar o texto de Coríntios, 1 Coríntios, falando a respeito dos dons, fala, olha, dons espirituais, maravilhoso, dom disso, dom daquilo outro, maravilha. Agora, aquilo que permanece é o amor, e permanecerão fé, esperança e amor. Esses aí não passam, os outros passam, outros dons passam, perdem a necessidade. No céu não tem necessidade de dom de socorro, misericórdia. Vai ter misericórdia de quem? Não precisa. Tem muita coisa que não precisa mais no céu. No céu não precisa de profecia, não. Precisa de profecia? Precisa de pastor pregando, ensinando no céu? Você, cheio da presença de Deus, plenitude de Deus, o próprio Jesus, lá precisa de pastor no céu? Não precisa. Passa esse dom aí, fica. Dom de pastor no céu não tem, não. Mas fé, esperança e amor. E ele diz aqui que eles são uma igreja viva. Por quê? Porque em Tessalônica a fé, ele põe um adjetivo, a fé é operosa, uma fé que se demonstra em obras, em atitudes. E aí a gente costuma pensar muito que eles eram bonzinhos, uma fé com obras, porque eles socorriam os necessitados e tal. Não, fé é atitude de tudo aquilo que Deus chamou você para ser e fazer. Então, aqui você tem que pensar não apenas em socorro e misericórdia, mas você tem que pensar aqui. Eu estou recorrendo ao presbítero Carlos Antônio toda hora. Você tem que pensar nos bois de novo. São obras, são coisas que Deus requer de você. Bíblia, oração, igreja, submissão. Bíblia é a obra. Você precisa ir lá para a palavra. Você tem que esforçar. Tem que pegar lá, tem que abrir, tem que ler. É coisa para você fazer, não é? Bíblia. Mas ler não porque você está cumprindo um ritual, mas porque você está ouvindo o seu Deus. Oração não porque você repete palavras mágicas diante de um Deus místico, mas porque você fala com um Deus vivo que te ouve, que escuta as suas angústias, que escuta até aquilo que você não consegue falar, porque o Espírito Santo faz isso por você. Oração, igreja, esse relacionamento que nós temos, irmãos, de uns para com os outros, em que uns têm dom de abençoar, de ser uma bênção, outros têm o dom da mala sem alça, irmão, que você não acha pega para carregar o irmão difícil toda a vida, e crítico e tudo mais, irmão, que Deus colocou para a gente carregar, para a gente amar, para a gente aprender a ter humildade, para a gente aprender a exercitar o amor. Então, irmãos, não tem esse negócio de rótulo. Você nunca pode, né? Eu estou falando aqui brincando assim, brincando com coisa séria, brincando só para descontrair, mas para você lembrar que todo irmão é importante, todo irmão abençoa, aí ele te abençoa até com os problemas que ele tem. Os problemas dos irmãos é uma bênção na sua vida, porque você fica solidário, porque você tem a oportunidade de ter uma fé operosa, uma fé que vai para a prática, uma fé que você sai do seu comodismo e vai atrás
para socorrer, para abençoar o irmão. E tem essa questão Paulo criticou os Gálatas porque era uma igreja de consumidores. A igreja que falou, se a gente fizer isso e aquilo, então aqui na nossa igreja vai ser uma beleza, a gente vai cumprir a lei, vai estar ótimo. E ele denunciou essa igreja, e ele ensinou, e o que ele está ensinando aqui é a sermos uma igreja cooperadora, que opera junto, que coopera com os dons. E aí nós vemos isso em Tiago capítulo 5, você vai ver lá, né? Tiago que contesta essa questão, né? Me mostra essa sua fé sem obras, eu com as minhas obras eu te mostro a minha fé. E ele vai dizer lá no capítulo 5, vai falar de autoridade, vai falar dos presbíteros da igreja, vai falar de como que você deve proceder, confessar os pecados uns aos outros, e como que um ajuda o outro. Vai lá no capítulo 5 de Tiago, você aprende. Agora nesse domingo, inclusive, pregando aqui o capítulo 2 e 3, você vai ouvir sobre as marcas da liderança cristã, e você vai aprender sobre essas obras, porque falar de liderança cristã é falar de modelo, e se é modelo é para todo mundo. Então, irmãos, é uma igreja viva porque a fé é operosa, e também porque o amor é abnegado. O que é amor abnegado? Abnegado está falando de negação, abnegado está tratando de negação. É um amor totalmente ligado na cruz. Porque a cruz é negação. Jesus negou a si mesmo para voluntariamente pegar a cruz. Ele disse que eu e você temos que fazer a mesma coisa. O amor abnegado é por quê? Porque eu preciso negar a mim mesmo para eu não viver em pecado. Então, assim, negar as paixões da carne, mas também negar a mim mesmo para poder servir o próximo, amar o próximo. E aí lá em Gálatas que Paulo fala, não interessa a aparência, o que importa é estar crucificado. E ele disse, eu já estou crucificado. Ele fala lá em Gálatas, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ele fala que o que importa é ser nova criatura. E é o que você vê então aqui nesses Tessalonicenses, eles estão vivendo como outras pessoas, eles mudaram. É nesse mandamento de amor abnegado que você cumpre toda a lei. Lembra que Jesus falou? 2 mandamentos, resume tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Agora, você não ama a Deus sobre todas as coisas se você não amar o próximo como a ti mesmo. Agora, você só recebe poder para amar num relacionamento com Deus. Então tem que ter os dois, não existe um sem o outro. Eu amo a Deus, mas as pessoas eu não suporto. Não existe. Amor abnegado cumpre toda a lei. Essa é uma igreja viva, por quê? Porque a esperança deles está firme. E tudo isso eu estou falando, irmãos, sobre o que a gente deve viver, a espera de Jesus Cristo. A esperança deles está firme em quê? É uma esperança relacionada a Jesus Cristo, porque eles têm fé. Isso diz respeito até ao passado deles. Quando eles creram no passado, eles foram salvos pela fé. Mas fala de amor que é presente, está falando do presente. Amor é a maneira como a gente age. Esse amor abnegado é o nosso dia a dia. E fala da esperança. Esperança é futuro. E a esperança relacionada a Jesus é o quê? A esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. E quando eu tenho essas 3 coisas, fé, que tem um momento da minha entrega a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, fé, existe um momento histórico ali para mim, de mudança de vida, de arrependimento dos meus pecados e fé na obra de Jesus Cristo. Amor, que é como eu aprendo a viver com Jesus, meu presente, e o meu futuro, que é o que me dá força para viver no amor hoje. Por quê? Porque eu sei que o meu futuro, e o futuro que eu desejo, é o futuro prometido por Deus, que é o futuro eterno com Cristo. Então, a esperança deles é firme, por quê? Porque eles creem na volta do Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui forma a sua maneira de pensar, forma a sua cosmovisão. Se você não crê na volta do Senhor Jesus, se você não crê na eternidade, se você não crê que há um dia de juízo para todas as pessoas, então você vive de qualquer maneira. Você vive segundo os seus interesses, suas paixões. Mas se você sabe que existe um Deus que é criador e também é um Deus que é juiz, que ao final pedirá conta de tudo, então você para pensar o que você está fazendo na sua vida agora. E o que os crentes de Tessalonicenses
de Tessalônica estão fazendo? Vivendo na fé, na esperança e no amor. E aí esse verso 4, ele dá uma parada aqui, ele traz uma reflexão aqui interessante, porque ele diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ele fala de eleição. O que é eleição? Escolha. Não vamos explicar eleição hoje, só vou citar que eleição é Deus quem escolhe aqueles a quem Ele salva. Mas essa eleição está demonstrada na maneira de viver deles. Há um reconhecimento da eleição, dá para perceber a obra de Deus na vida dessas pessoas. Então, o Evangelho, irmãos, ele nos diz assim, ele trata o ser humano como 100% responsável pelas suas obras e trata Deus como absolutamente soberano na escolha. Então, quando Ele salva, Ele está salvando pecadores, não está salvando santos. Ninguém se salva. Você é responsável pelo que você faz. Você é responsável, inclusive, pela obediência. Você tem que obedecer. Deus é Criador, você tem que obedecer. Agora, você é 100% responsável, ao passo que Deus é 100% soberano e é Ele quem opera para a sua salvação. Vai entender isso? Parece uma contradição, mas não é. Não é uma contradição. Isso é o que a gente chama de paradoxo. É um paradoxo. Depois você procura no dicionário, não vou explicar agora não. Agora, irmãos, olha interessante. Paulo, quando saiu para pregar nessas viagens missionárias e até que ele chegou lá em Tessalônica, ele tinha consciência dessa eleição e de como que Deus trabalha. Que é Deus quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem converte o coração. Mas o que Deus usou para plantar aquela igreja ali em Tessalônica? O que Deus usou? Deus podia usar qualquer coisa, irmão, mas Ele resolveu, Ele usa pessoas. Deus usa pessoas para converter pessoas. Deus usa pessoas como? E é interessante aqui destacar no verso 5 o procedimento dos plantadores de igreja. Alguém aqui ouviu essa frase essa semana? Plantadores de igreja? Como é que é plantar a igreja? Ele chegou lá, não tinha crentes naquele lugar. Ele ia começar uma igreja ali. Como que ele ia começar? Comprando um terreno? Levantando um prédio? Colocando uma placa? Não é assim que nasce uma igreja, né? Igreja se constrói, templo se constrói, igreja nasce, igreja é viva. E a igreja, olha o que diz o verso 5, porque o nosso evangelho, ele está falando do evangelho que ele e os seus companheiros de viagem pregaram. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente palavra, não era puro discurso, mas sobretudo, ou seja, acima de tudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, procedimento, maneira de agir, procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, procedimento dos plantadores de igreja ali. O evangelho ali não chegou só em palavras, mas em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Essas coisas estão evidentes no procedimento de Paulo e dos seus companheiros, nas atitudes deles, irmãos. Irmão, uma pessoa só é convertida pelo Espírito Santo quando ele tem um encontro com um crente de verdade. É preciso alguém que esteja vivendo na presença do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio, irmão, transborda. Quando você está vivendo na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, então as pessoas veem alguma coisa na sua vida, não apenas no seu discurso. Tem muita gente fazendo todo o discurso cristão, e ele fala assim: aceita Jesus para você ser salvo. Aí a pessoa pergunta assim: se eu aceitar Jesus, eu vou ser igual a você? Aí a pessoa fala: vai. Não quero não. Ser igual a você? Você vai me desculpar, mas você é até gente boa, né?
preso na coleira, dependendo da situação, seja gente boa, trancado no quarto, dependendo da situação, mas eu não quero ser como você, porque a sua vida não me inspira, porque o que você tem eu não quero, porque o que você fala é lindo, mas eu não vejo você. Você fala de água viva, mas eu vejo você com sede. Você procura nos mesmos lugares que eu a saciedade da sua vida. Você está procurando, você procura no mesmo, você toma da mesma água suja que eu tomo. E vem me falar que existe uma água viva aí? Pois o procedimento desses plantadores de igreja aqui, as pessoas viam nele, e ele está dizendo: vocês sabem como é que eu posso falar para vocês, vocês me viram, vocês conviveram comigo, vocês viram como era o nosso procedimento. As pessoas precisam ver a sua relação com Deus, elas querem vida, e a vida está em Deus. E se você não tem relacionamento com Deus, você vai passar na sua vida igual aqueles homens que resolveram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Viu isso lá no livro de Atos? Você viu o livro de Atos? Diz que estão expulsando, que se você falar em nome de Jesus, que os capetas cai fora. Aí o sujeito chegou lá, os irmãos, né? Eram alguns irmãos de sangue mesmo. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele o capeta e fala: eu conheço Jesus. Já conhece Jesus, né? Eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas você, quem você é aí? Couro neles. Às vezes você não vai tomar um couro de capeta desse jeito, não vai tomar um couro, às vezes a pessoa nem vai falar com você, mas olha e fala assim: mas esse sujeito aqui, que faz assim, assim, assado, que eu converso com a esposa dele e ela me fala que barbaridade que esse homem faz, isso aí que é o crente. Ele quer distância, a pessoa quer distância, mas não foi assim que nasceu a igreja lá, porque havia pessoas que tinham vida com Deus. Então, presta atenção nessa frase aqui, antes de, quando fala que a gente virou crente, né? Eles falam assim, você virou crente, né? Então tá, então vou usar o que eles falam da gente. Você virou crente, antes de virar crente, os tessalonicenses viram crentes, viram com os olhos, eles puderam ver crentes, e eles desejaram aquilo que eles tinham. Isso é assim que nasce uma igreja. E qual foi o resultado, irmãos, desse testemunho? Verso 6: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, eles se tornaram verdadeiros discípulos. Igreja nasce quando surgem discípulos, pessoas que querem seguir você, imitadores nossos, eles disseram. Tem gente que fala assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Para com isso. É claro que nós somos pecadores, mas nós somos pecadores no sentido de que nós não somos santos por nós mesmos, mas nós não somos pecadores no sentido de que somos pessoas que estão aí enfiando o pé na jaca, não. Nós não somos pessoas que vivemos como o mundo, não. Nós não somos pessoas que estão buscando prazer no mundo e nas coisas do mundo, não. Não é assim, quando eu falo, irmãos, não, porque eu sou pecador, nós somos pecadores, eu não estou falando que a gente não ouviu da palavra de Deus, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não, nós buscamos a santificação. Agora, eles então se tornaram imitadores, se tornaram discípulos, porque eles viram, eles fizeram. Irmãos, discipulado é uma coisa simples. Discipulado conforme Jesus é o quê? Eu faço, você vê. Eu faço, você participa. Você faz, eu participo. Depois você faz, eu supervisiono. É assim que Jesus ensinou os discípulos dele. Começa você vivendo na presença de pessoas como um crente de verdade. Eles foram para lá, eles tinham vida, e podia se ver que eles respiravam aquilo que eles estavam falando, e os tessalonicenses falaram: tem substância aí. Convertidos, receberam a palavra com alegria no Espírito, mesmo no meio das tribulações. Irmãos, a confusão, depois você lê o capítulo 16 e 17 de Atos, para você ver como que o negócio foi difícil ali. Aqui diz que eles receberam com alegria do Espírito Santo. Olha que interessante,
Fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, fruto do Espírito. Eles receberam com a alegria do Espírito Santo. Por que a alegria do Espírito Santo? Porque eles passaram por sofrimentos. Eles foram perseguidos. Essa igreja nasceu no meio de perseguição. Logo, logo você vai ver como que os judeus fizeram, você vai ver as acusações que eles fizeram contra Paulo. Paulo foi expulso da cidade, eles tiveram um prejuízo financeiro, teve gente que teve que pagar fiança, perdeu dinheiro, foi uma situação difícil pela qual eles passaram, ficaram mal vistos diante das autoridades da cidade, passaram dificuldade, irmão. A cidade, se você ler lá em Atos 16, 17, a cidade ficou alvoroçada, as acusações, esses que transtornaram o mundo chegaram até nós, e são uns arruaceiros, eles foram acusados. Mas como que os crentes em Tessalônica receberam o Evangelho? Com alegria no Espírito. Irmão, tive uma aula com um presbítero, que é também médico, algumas semanas atrás. Eu já citei aqui em uma pregação, vou citar de novo uma frase que ele disse. Ele falou assim: você quer conhecer uma pessoa, dá uma doença para ela, dá uma dor para ela. Irmãos, porque nós passamos por sofrimentos e dores. Nós não pregamos esse evangelho falso que diz que o crente não pode sofrer, que se você estiver sofrendo você está em pecado, que se você tiver fé a dor vai sair. Porque são pregações descontextualizadas, pega um versículo da Bíblia e quer criar uma doutrina em cima. Tudo que pedires ao Pai em meu nome recebereis. Tá bom, então vou pedir para o céu ser verde ao invés de azul, que eu gosto mais de verde. Quer dizer que agora Deus virou você. Irmãos, não é assim que a palavra de Deus ensina. E esses irmãos ali em Tessalônica receberam a palavra de Deus sem constrangimento no meio do sofrimento. Você está passando por sofrimento, irmão? Não é porque você não é de Deus, não. Não é porque você é pecador, não. Se você estiver em pecado, você precisa saber como é que você deve proceder, se você deve corrigir, tudo. Também tem enfermidade que vem por causa de pecado. Até somatiza, né? Só você ler aí no Salmo, você vai encontrar várias vezes, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O sujeito ficou até deprimido, vai ler lá. Mas não significa, o que eu quero dizer é que se você está passando por sofrimento, você ainda pode ter a alegria do Espírito Santo, que é o que os Tessalonicenses tinham, porque eles eram igreja verdadeira. Verso 7, testemunhavam com a vida, de sorte que vos tornastes modelo. O apóstolo fala assim: irmãos, eu queria que todas as igrejas fossem igual a vocês, os Tessalonicenses. Irmão, vocês são bênção demais. Modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Sabe o que é a Acaia? A Acaia é os coríntios. Ah, quem me dera, se os coríntios tinham que aprender com vocês, irmãos. Mas olha, eles já têm vocês como modelo. E quando nós chegamos lá para pregar, eles já sabiam do que Deus havia feito no meio de vocês. E digo mais, olha lá, versos 8 e 9, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia. De quem? A palavra? A palavra do Senhor repercutiu a partir de quem? Do apóstolo Paulo e seus companheiros? Não, da igreja de Tessalônica. Olha o que o apóstolo Paulo fala: irmãos, vocês me surpreenderam, mas se me surpreenderam para bem. Não é que eu não esperasse que Deus fizesse isso, mas foi bom demais ver que quando eu chegava na Macedônia, nas cidades por onde eu passava, o testemunho de vocês já havia chegado lá, as pessoas já tinham ouvido. Ah, eu sei, são vocês que pregaram lá em Tessalônica? Oh, rapaz, me conta mais, porque eu sei o que aconteceu lá. Nós ficamos sabendo como os Tessalonicenses receberam uma nova visão de vida, como eles deixaram os ídolos para seguir a um só Deus. Fala mais, eu quero. Que bom que vocês chegaram. O apóstolo diz assim: irmãos, se divulgou a tal ponto a vossa fé,
que nós não tivemos necessidade de acrescentar coisa nenhuma. Aí eles falam assim, pois é, mas isso, a gente já sabe. Não, isso aí a gente já sabia. Não tinha mais o que falar, porque eles se tornaram testemunhas. Eu vou fazer uma paradinha aqui para falar assim, pois é, e tem gente que quer saber o dia e a hora de Jesus voltar, quer saber da lua de sangue, quer saber do videozinho que não sei quem, que teve não sei aonde, que monte falou e tal, não quer saber de viver isso, e não está preparado para a volta de Jesus, a desejar isso, irmão. Eu quero ser essa pessoa que testemunha com a vida, eu quero ser aquele que proclama. Aqui eles falaram, testemunho. Tem gente que fala assim, é tão bonitinho quando fala, olha, a gente deve viver. E aí as pessoas vão perceber, fala, tá bom, irmão, tem que viver mesmo. É verdade, isso que você fala é verdade, só que só a meia verdade. Que a outra parte da verdade é que você tem que falar de Jesus Cristo, você tem que falar o Evangelho. É claro que a gente não fica o tempo todo falando com todo mundo, mas nós pedimos a Deus direção, orientação. Se você começar a pedir a Deus para te dar oportunidades, você vai encontrar essas oportunidades e vai falar do Evangelho. Tem que falar. As pessoas não vão ser salvas sem ouvir falar da cruz, não. E ela tem que ouvir de você. E eles falaram, e aquilo repercutiu em toda aquela região ali. E aí a gente chega no final, que é o verso 10. Até quando esses crentes estariam dispostos a fazer isso? Verso 9. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vida transformada, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Largaram tudo, só Jesus. Beleza. Até quando? Que é só Jesus, ia vivendo dessa forma, com fé operosa, com amor abnegado, com esperança firme até quando? Verso 10. E para aguardardes, o que eles estão esperando? Aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus ressuscitado, ressurreto. Irmãos, Jesus disse que viria. Deus disse que enviaria o seu Filho, Deus disse que enviaria o Salvador, o Messias. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Do jeito que ele disse que ia morrer, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. E ele disse que vai voltar. Eu creio. Eu creio. A minha fé não está no vento. Não é porque eu acho bonito. A minha fé tem uma base, é sólida. Eu tenho motivos para crer na volta de Jesus Cristo, e isso enche o meu coração de expectativa. Como que a gente deve refletir, então, tendo recebido essa mensagem aqui, irmãos? Será que a gente pode fazer aqui uma rápida comparação entre nós e os Tessalonicenses? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, responde aí no seu coração. Se a igreja do Senhor Jesus toda fosse igual a você, igualzinho você, do seu jeito, vivendo e agindo como você vive e age. Vamos colocar aqui que a sua igreja local, a nona igreja presbiteriana, é todo mundo igualzinho você, tem a mesma perspectiva, mesma atitude. Como é que seria essa igreja? Ela poderia ser chamada de Assembleia em Deus? Nome bonito, né? Assembleia de Deus, é um nome bonito. Eu acho bonito esse nome, igreja, Assembleia de Deus. Mas não é a placa, não é se você tem a placa, se é presbiteriano. Será que se a igreja fosse todo mundo igual a você, as pessoas diriam, Deus diria, um apóstolo escrevendo uma carta diria, igreja em Deus. Ela seria, se todos fossem igual a você, seria uma comunidade cheia de paz que procede da graça, gente convertida, que não é mais inimigo de Deus, que reconheceu seus pecados e pediu perdão em nome de Jesus, e teve a sua vida
perdoada, transformada, seria mesmo gente que está em paz com Deus, ou seriam pessoas que, apesar da religiosidade, continuariam sendo inimigos de Deus? Será, irmão, que se a igreja toda fosse igualzinho você, os seus pastores, mesmo apanhando, que a gente apanha de graça o dia todo dia, apanha, e é calúnia, é mentira, é acusação. Se você é pastor, você já não presta. É pastor? Não presta. Tem crédito nenhum, irmão. Mas mesmo apanhando, quando o seu pastor, seus pastores lembrassem de vocês, falaram: mas vale a pena demais. Gente, mas olha o fruto. Que benção. Não, pode bater. Pode bater, não tem problema não. É uma bênção, aquela igreja é uma bênção. Ou será que os seus pastores iam viver sofrendo dores de parto? Meu Deus, de novo, atrás do fulano, de novo, fazendo a mesma coisa, de novo, arrumando encrenca de novo, pulando, a ovelha pulando a cerca de novo, tem que ir lá atrás, pegar cheio dos carrapichos, trazer de volta. Mas parece que não aprende. Que atitude ia descrever uma igreja em que todo mundo fosse igual a você? Alguém ia dizer assim: aquela igreja ali é uma igreja que você vê a fé em ação, fé operosa, né? Uma igreja, ó, você pode ver, aquele povo ali é um povo que tem fé. Como é que você sabe? Você consegue enxergar a fé? Consigo, igual Jesus enxergou a fé do paralítico. Lembra? Vendo-lhes a fé, paralítico e os que estavam carregando o paralítico. Marcos capítulo 2, vendo-lhes a fé, Jesus disse. Pela atitude, abrir o teto, descer o cara, estão batalhando, estão agindo em direção a Cristo. Fé operosa, amor abnegado, irmão, ali, o pessoal ali, eles deixa ninguém passando necessidade não, é junto, é batalhando um pelo outro, gasta tempo um com o outro, investe, irmão, a gente investe, tem que investir, né? Até o pequeno grupo, tem um dia que você está precisando tanto estar no pequeno grupo, porque você precisa, tem um dia que você precisa estar lá, irmão, para você abençoar, é uma troca, amor abnegado, investimento de tempo, esperança firme, pensa uma igreja, fé operosa, amor abnegado, esperança firme na volta de Jesus, isso é uma avalanche, já viu uma avalanche? Aqui não tem, né? Só na TV para a gente ver, né? Nome de igreja, bola de neve, tem igreja no Brasil que chama bola de neve, não derrete, né? Aqui no Brasil, mas bola de neve, mas eu acho legal a ideia de ser uma igreja que, porque a bola de neve, né? A ideia é que ela vai enchendo e quanto mais ela gira ali, mais neve se ajunta, maior ela fica. Gostei da ideia. Eu prefiro ser presbiteriano, mas tá bom, bola de neve, bacana, a ideia é ótima, gostei, joia. Vai com Deus. Mas é uma avalanche, né? Uma igreja com fé operosa, com amor abnegado e esperança firme. Olha, não tem um capeta que resiste. Essa é a igreja que Jesus falou que as portas do inferno não resistem. Não dá, não aguenta não. Se a igreja fosse feita só de pessoas igual a você, convertidos mesmo no meio da tribulação, mantenha a fé no meio da dor, continue dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Como respondia o presbítero Enéas: o presbítero, você tem fé para ser curado do câncer? Eu falei: irmão, eu tenho fé até para morrer de câncer. Minha fé já está um degrau acima aí. Eu tenho fé para viver, eu tenho fé para ser curado, eu tenho fé para morrer, porque eu estou debaixo das ordens de Deus, eu estou debaixo da vontade de Deus, eu não estou me apegando a nada não, eu estou nas mãos do Senhor, estou brigando com Deus não. Mesmo no meio da tribulação, testemunhando com a vida, serve de modelo. Igreja toda igual a você. Fala assim: aquela igreja ali é modelo, serve de modelo. Você pode pegar qualquer um ali que serve de modelo de vida. Modelo.
testemunhando com palavras também, além da vida, porque a sua autoridade ao falar, irmão, a autoridade vem de Cristo, né? Aí eu tenho que até abrir um parênteses aqui, porque tem gente que fala e Deus até age, viu? Que no último tempo, no juízo final, a Bíblia diz que eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, expulsei demônio, fiz milagres. E Deus vai te falar: eu nunca conheci você. Ou seja, conhecer é ter relacionamento. Eu não tinha relacionamento nenhum com você, mas eu honrei meu nome. Você usou, a palavra que você pregou era verdade, tá? Porém, o normal, o que Deus usa é alguém cheio do Espírito Santo. Essa é a regra, é assim que Deus age. Alguém cheio do Espírito Santo, falando a palavra de Deus, no poder de Deus. Então, a igreja seria uma igreja que proclama onde quer que vá. Chegou lá na Pampulha, pois é, não, eu sei, não na igreja, né? Eu sei das conversões, eu sei das mudanças de vida, eu sei do que Deus tem feito no meio de vocês. E por fim, seria realmente uma igreja preparada para a vinda do Senhor? Eu quero dizer para você, com toda a confiança em Deus, que essa carta aos Tessalonicenses pode sim ser uma carta não à igreja presbiteriana de Belo Horizonte, porque eu creio não em mim, não em você, mas no poder do Espírito Santo, no poder de Deus que está transformando a nossa vida. Se você respondeu não para uma ou para várias dessas questões aqui, eu quero animar você com a obra que Deus realiza na vida de uma igreja que se submete a Ele. Precisamos nos submeter a Deus e falar: Senhor, eu quero, na minha vida eu quero isso, eu desejo. Então, irmão, chega de curiosidades, né? Se você quiser um estudo sério a respeito do Apocalipse, vai lá no nosso aplicativo, tem lá uma série explicando, tá? Mas o nosso intuito ao pregar Tessalonicenses para você é sim preparar você para a volta de Jesus, mas não te dando detalhes. Tem algumas coisas que a gente vai falar de anticristo, vai falar outras coisas assim, mas especialmente aquilo que você recebeu hoje nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. É hora, irmãos, da gente ter fé operosa. É hora, já passou da hora de nós termos amor abnegado e termos uma esperança firme. Essas marcas da verdadeira igreja, estando assim preparados para a volta de Jesus. Conversa com Deus agora sobre o que você acabou de ouvir. Pode clamar, pode pedir a Ele: Senhor, aqui eu preciso, eu quero que essa carta seja escrita para mim, eu quero ser essa igreja, Senhor. Deus, no que depender de mim, se a igreja for toda igualzinha essa igreja eu quero, Senhor, e eu sei que o poder está no Senhor, não está em mim, mas o Senhor pode fazer de mim uma pessoa que, se a igreja toda for igual a mim, vai ser gente com fé operosa, com atitude, com amor abnegado e com esperança firme na volta de Jesus Cristo. Deus, nós cremos na Tua palavra, cremos na mensagem que chegou até nós, ó Deus. Essa mensagem não chegou até nós somente em palavras, ela chegou em poder, ela chegou no Espírito Santo, ela chegou ao Senhor Deus. Nós tivemos a graça de conhecer gente crente de verdade, gente que mostrou para nós que existe um Senhor Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, e existe um Espírito Santo que está convertendo corações e dando poder para viver conforme a vontade do Deus Pai que criou todas as coisas. Senhor Deus, nós nos entregamos a Ti nesse momento para ser a igreja preparada para a volta do Senhor Jesus. Nós queremos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós estamos confiando em Ti para que essa bênção chegue, ó Deus, até nós, que nós possamos viver assim, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas do Senhor dessa forma, Deus, que em todos os lugares, para a glória do Senhor, não para nós não queremos ser famosinhos, não, Senhor, não é isso, nós queremos ser crentes de verdade, ó Deus, queremos, Senhor Deus, ser conhecidos pelo Senhor,
o Senhor nos conheça e nós conheçamos o Senhor. Nós queremos publicidade, Pai, mas queremos transformação de vidas. E se é preciso que as pessoas nos conheçam para que conheçam a Cristo, então por causa do Senhor, então nós queremos ser conhecidos, mas para a glória do Senhor, para que a vontade do Senhor se cumpra. Estende a tua mão sobre nós, Senhor Deus, e nos abençoe. É por isso que nós invocamos a bênção do Senhor todas as vezes. Quando a gente termina o culto, a gente diz assim, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com toda a igreja do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém, amém. Irmãos, vamos esperar, vamos ter essa esperança firme no Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e especialmente para você que está em casa aí, olha, nós estamos com essa limitação de pessoas, e batalhando, né, irmãos? Só pode um número muito reduzido de pessoas aqui por culto. Então, num esforço aí para a glória do Senhor Jesus, nós vamos abrir mais um culto no domingo, às 5 horas da tarde, porque não está tendo vaga. O pessoal está mandando, né? Você que conseguiu, provavelmente você mandou no domingo à noite ou na segunda bem cedinho, porque se você mandar a segunda de tarde, você não consegue mais, para culto nenhum da semana você consegue vaga. E a gente está procurando respeitar, né, irmãos? Vamos respeitar. Então, nós vamos abrir um culto no domingo às 5 horas da tarde. Se você não conseguiu, não estou dizendo que você vai conseguir, tomara que você consiga. Se você não conseguiu, mande para o zap da igreja, que é o 3444-7707, tá? DDD 31 3444-7707. Esse que é o novo zap da igreja. Manda para a gente, que nós vamos tentar encaixar você ou no culto das 18 horas, porque alguém vai vir das 18 para os das 5 horas, tá? Alguém das 18h30 vai vir para o das 17 horas, e nós vamos tentar encaixar você. Então manda para a gente, tá bom? Eu quero participar do culto no domingo, ou às 5 horas da tarde, ou às 18h30. Manda o que você quer, nós vamos tentar fazer isso e entramos em contato com você. Manda no zap, a gente responde para você, tomara que você consiga, tá bom? Então, aí vamos fazer isso, se Deus nos permitir, nesse domingo. Então, esse culto das 17 horas vai das 17 às 18, vai ser um culto de 1 hora, e o culto das 18h30 é um culto de 1h30, termina 1h30 depois começa, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção.